Shalom, shalom! Estamos nos estudos do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. E entramos na porção chamada Re'ê. Re'ê quer dizer veja ou observe. Essa porção se refere a Deuteronômio capítulo 11, verso 26, até o capítulo 16, verso 17. A Parashá Re'ê é uma porção muito rica. Temos nessa porção um primeiro tópico sobre a bênção e a maldição. Ou seja, mais uma vez Deus coloca diante do povo de Israel a escolha para servi-lo. Depois temos mandamentos para que o povo não só tome posse da terra de Canaã, mas que o povo limpe a terra de toda idolatria. Depois é dado ao povo várias instruções acerca do lugar, Bamakom, ou seja, um lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Também temos nessa Parashá instruções para não se ingerir sangue, e é até citada uma bênção conectada a essa instrução. Aí vem instruções para que o povo se guarde de falsos profetas. Depois temos instruções para que o povo não mutile seu corpo. Também temos uma advertência do Eterno dizendo para não cozer o cabrito no leite da própria mãe. Crê-se também que essa era uma prática literal feita por povos pagãos ali da região cananita. E vemos nessa Parashá que o povo não deveria marcar o seu corpo, que era uma prática dos povos pagãos. Por isso, aquele que serve ao Eterno, um discípulo de Yeshua, não deve marcar o corpo. Depois temos instruções dos animais lícitos para se comer e de animais não lícitos para o consumo. Temos sobre o Shemitah, o jubileu, e também é falado nessa Parashá sobre as festas de peregrinação, Pessach, pães asmos e bicurim, Shavuot e Sukkot. E finalizando a parte dos tópicos dessa Parashá, vou ler aqui para nós Deuteronômio capítulo 11 a partir do verso 26, que é o começo da Parashá. Então Deuteronômio 11, do verso 26 em diante, diz assim: Veja, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Deuteronômio 11, do 26 ao 32. Não só nessa Parashá Re'ê, mas todo o livro de Deuteronômio trata com ênfase sobre o livre-arbítrio e sobre a honra e bênçãos que o Eterno dá para aqueles que escolhem se humilhar e, através da graça do Eterno, trilhar um caminho de obediência. Aqui na Parashá Re'ê, o povo está muito próximo a adentrar a terra de Canaã. E então o Eterno já deixa uma ordem para que o povo faça um ato simbólico. Isso após passar o Jordão e adentrarem a terra de Canaã. Pois foi dado pelo Eterno as bênçãos, caso o povo escolhesse o caminho da obediência, mas também foram dadas as maldições, caso o povo decidisse a não seguir as instruções de Deus. Então, para esse ato simbólico são escolhidos dois montes vizinhos, o Monte Gerizim e o Monte Ebal.
e o povo é ordenado a declarar em um monte as bênçãos e no outro as maldições. E esses montes serviriam também como testemunho. Testemunho de quê? Testemunho de que o povo tem a opção de escolher qual caminho seguir, podendo escolher entre o bem e o mal. Então aqui o Eterno mais uma vez coloca diante do povo de Israel a escolha para servi-lo. Isso se chama livre-arbítrio. Uma das bases da Torá e também dos profetas de Israel é o livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio sendo estabelecido para o homem, para a humanidade desde o início da Torá. Em Bereshit, em Gênesis, vemos que desde o início da criação e formação do homem, ele é de certa forma confrontado sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das maiores provas de amor de Deus, pois a humanidade foi dotada de algo que nem os anjos possuem. Pois anjos e demônios não têm escolha se vão obedecer ou não a Deus. Nós podemos escolher se nos humilhamos, reconhecendo que não somos nada, que somos pó nesse reinado, que precisamos ali da graça de Deus e que queremos ter ou manter nossa comunhão com o seu Espírito, com o Espírito de Deus, através da entrega, da renúncia, através de uma vida de obediência, ou não. E temos muito forte, através dos profetas de Israel, exortações ao povo para que andassem no caminho da obediência. E vemos nos profetas que, quando o povo escolheu o caminho da maldição, desobedecendo as instruções de Deus e recebendo, portanto, as consequências, o povo era advertido para que se arrependesse. Os profetas de Israel sempre carregaram essa mensagem de arrependimento para o povo de Israel. Olhe, povo de Israel, vocês sim foram escolhidos, mas vocês têm tomado caminhos errados. Por isso se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, para que aí sim Deus possa transformar a maldição em bênção. Essa era a mensagem dos profetas de Israel. E também foi a mensagem de João Batista, a mensagem de Yeshua e dos apóstolos. Arrependei-vos, abandonem seus pecados e voltem-se para Deus. E se existe para Israel, para a humanidade, a possibilidade de arrependimento, é porque existe sim o livre-arbítrio. A pessoa escolhe se humilhar, a pessoa escolhe se achegar a Deus, a pessoa escolhe crer e se posicionar para um novo caminho, um caminho de obediência. E então o Eterno vai se achegar a essa pessoa. E é o Eterno quem mostra que Yeshua é esse mediador para esse caminho. Yeshua é a voz, ele é o enviado de Deus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Yeshua é a voz a quem devemos ouvir e obedecer. Então Yeshua nos conduz à obediência ao Eterno de Israel e ninguém é coagido a fazer isso. Ou seja, existe sim uma escolha. E esse entendimento bíblico referente ao livre-arbítrio é ensinado ao povo judeu há milênios. E a igreja do Senhor precisa urgentemente voltar a beber da fonte, do contexto original das Escrituras. E eu vou ler aqui um comentário dos sábios de Israel que carregam e ensinam uma interpretação correta das Escrituras. Eu não vou falar aqui de judaísmo, não é isso, mas o corpo do Messias precisa urgente a aprender de uma forma mais correta sobre quem é Deus e de como Ele age. E para isso a compreensão das Escrituras no seu contexto original é essencial. Vemos que na igreja, por falta desse contexto original das Escrituras, foram criadas uma salada doutrinária, muitas doutrinas contrárias ao Eterno de Israel, contrárias aos ensinos da Torá, contrárias aos profetas, contrárias a Yeshua. Então olha só, um entendimento muito antigo e bíblico, referente ao livre-arbítrio. Eu vou ler agora um trecho da Mishneh Torah, que trata das leis de arrependimento. A liberdade de escolha foi dada a cada homem. Se ele decide tomar o caminho das boas obras e da justiça, tal habilidade já está em seu poder. E se ele decide tomar o caminho da maldade, a habilidade para tal também já está em seu poder. Este conceito é o princípio fundamental de um pilar para a Torá e seus mandamentos. Se Deus decretasse que uma pessoa seria boa ou ímpia antes de sua existência,
ou se existisse alguma coisa pré-determinada nos céus que influenciasse a pessoa a tomar um certo caminho na vida, como Deus poderia nos dar mandamentos através dos profetas tais como, entre aspas, façam isso e não façam aquilo? Que lugar a Torá teria em nossas vidas? E por qual critério de justiça Deus puniria o ímpio e recompensaria o justo? Mishneh Torá, Leis de Arrependimento 5, do 1 ao 3. Então aqui, na sabedoria judaica, temos um exemplo de uma interpretação bíblica correta que nos traz um princípio divino, que muitas vezes não está estabelecido na mente de muitos crentes atualmente, porque criaram muitas doutrinas que estão distantes dessa verdade bíblica. Pois o jeito correto de se entender predestinação é entender que toda a humanidade é predestinada a reinar com o Messias Yeshua. Mas existe o livre-arbítrio, e dentro disso as pessoas podem escolher outro caminho. E nesse outro caminho já existe também uma predestinação, que é a condenação. E aí eu pergunto, qual predestinação nós queremos? Pois a essência desse ensino é que a capacidade para o bem e para o mal, ou para o mal, já está dentro de cada um de nós. O Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, tem um ensino muito forte sobre esse tema na sua carta aos Romanos. E precisamos entender que a nossa natureza hoje se refere à natureza do homem pós-queda. Segundo as Escrituras, antes do homem pecar, lá no Jardim do Éden, sua natureza era bem diferente da nossa atualmente. Adão tinha dentro dele somente a inclinação para o bem. Ele era 100% governado por Deus. A sua alma, a sua estrutura era totalmente governada pelo Espírito de Deus. O que fazia o papel ali da inclinação para o mal, que o homem não tinha dentro dele, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era algo fora do homem. E a tentação também era algo que era totalmente e somente externo, através da própria serpente. Mas depois da queda do homem no Éden, a capacidade para o mal é internalizada. E todos nós já nascemos com essa tendência para o mal dentro de nós. Mas o Eterno quer que nós dominemos sobre isso. E a inclinação para o mal no homem pós-queda acaba sendo sempre maior do que a inclinação para o bem. Por isso que só através do Espírito de Deus é que conseguimos subjugar essa má inclinação. E é através de Yeshua que somos conectados a Deus novamente. Esse é o chamado nascer do alto. Então a inclinação para o mal pode ser dominada, pois o governo do Espírito é restabelecido. Então a natureza pós-queda já tem dentro dela as duas inclinações, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Mas sem Yeshua, sem o Espírito de Deus, a inclinação para o mal sempre tomará governo. E temos que vigiar. Porque mesmo quando alguém nasce do alto, ainda continua essa pessoa com os dois caminhos diante dele e dentro dele. O caminho da bênção e o da maldição. O Rabi Shaul chama a inclinação para o mal de carne. E os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Então é necessário humildade diante de Deus e muita perseverança nesse caminho, no caminho da obediência. E essa é uma luta que vai até o fim das nossas vidas. Olha o que o Rabi Shaul ensina em Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias Yeshua, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida no Messias Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, do 1 ao 6. Então temos que ter a consciência que diante de nós, mesmo uma vez cheios do Espírito, sempre teremos dois caminhos. Por isso não podemos dar brecha para a carne. A carne não se converte. A carne precisa ser morta a todo tempo. Então todos foram predestinados.
para o bem ou para o mal. Cabe a mim, cabe a você escolher a nossa predestinação. O Eterno nos concede graça em Yeshua para escolhermos certo. Isso está em nossas mãos e devemos escolher. E a pessoa pode escolher ser predestinada para a vida, para a paz e honra, ou para a ira, para a desonra. Mas que sejamos, em nome de Yeshua, vasos de honra para o nosso Deus.